Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um assunto na área de direito de trânsito. E hoje a gente vai explicar aqui a dúvida de muitos motoristas que na verdade ainda não possuem habilitação porque estão em processo de habilitação junto à autoescola. E a grande questão é a seguinte, porque muitos candidatos que estão fazendo as aulas na autoescola, muitos deles possuem veículos no seu nome, tá? Isso é muito comum. Então a pessoa ela comprou um veículo no seu nome num período que ela ainda não havia se habilitado, tá? E aí ela começa a fazer o processo de habilitação e tem aquele veículo no seu nome. Aí a grande pergunta é: essas infrações de trânsito que porventura forem praticadas nesse veículo, no nome desse candidato que ainda não tem habilitação, quando ele tirar a habilitação, vai dar algum problema? É isso que a gente vai responder, tá? Então fica até o final para você aí entender como é que funciona essa pontuação, se vai ou não para a habilitação desse candidato quando ele tirar, de fato, a sua CNH, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: o artigo 148 do Código de Trânsito, ele autoriza que esse candidato, quando ele for aprovado no processo de habilitação, que ele receba um documento de habilitação, mas ainda não é a CNH, tá? É a PPD, que muitos chamam de provisória. PPD é a sigla para Permissão para Dirigir. Olha o que diz o artigo 148, parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida a PPD com validade de 1 ano, beleza? Então aqui ele aprovado na autoescola, no Detran, ele recebe a sua permissão para dirigir com validade de 1 ano. Aí o parágrafo 3º diz assim: a CNH será conferida ao condutor no término de 1 ano. Claro que depois de 1 ano de validade dessa carteira provisória, da permissão. Desde que, e aqui tem o detalhe, né, os requisitos, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave de 5 pontos ou gravíssima de 7 pontos, ou seja, reincidente em infração média, 2 ou mais de 4 pontos. Então aqui, se o candidato, né, que está de posse da permissão para dirigir não cometeu nenhuma infração de 5 pontos, nenhuma de 7 ou 2 ou mais de 4 pontos, maravilha, ele vai receber, já está autorizado a obter a sua CNH. Aí o parágrafo 4º diz o seguinte: a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento ao disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então, se esse motorista, assim que ele recebe a sua permissão para dirigir, naquela validade de 1 ano, se ele comete qualquer infração de 5, de 7 ou 2 ou mais de 4 pontos naquele período de validade de 1 ano, e aqui que a gente deve ter muita atenção, na validade de 1 ano da permissão, da PPD, ele terá que refazer todo o processo de habilitação novamente, tá? Ele não vai receber a sua CNH e para que ele venha se habilitar, ele vai ter que fazer todo o procedimento na autoescola novamente. Mas a grande questão é a seguinte: como eu disse, aí esse candidato, ele foi para a autoescola, né, para fazer as aulas, para posteriormente receber a sua habilitação. A pergunta é: e aquele veículo que ele tinha no seu nome, ou tem no seu nome, que porventura tiveram infrações de trânsito praticadas naquele veículo, mas que não foram feitas as transferências ou indicações de condutor? O que acontece com essa pontuação? Pode acontecer o seguinte: quando esse candidato ele for aprovado, tá, junto ao Detran, e receber a sua PPD, na hora que gerar um número de prontuário de habilitação, aqueles pontos que ele não fez indicação do veículo que está no seu nome, poderá constar nesse prontuário de habilitação. Mas perceba, são infrações que foram praticadas antes dele receber a sua PPD, a sua permissão para dirigir. Olha lá, ele recebe a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Nessa validade de 1 ano é que ele não pode cometer infrações.
as infrações que foram cometidas anteriormente nesse veículo que ele tem no nome dele, essas infrações praticadas antes dele ser habilitado, ainda que apareçam os pontos no seu prontuário, não vai ser nenhum impeditivo para que ele possa lá na frente obter a sua CNH, tá? Como esses pontos eles foram decorrentes da prática de infrações de trânsito antes dele ser habilitado, essa pontuação, ainda que não tenha sido feitas as indicações de condutor na época, essa pontuação não pode ser um impeditivo para futuramente, quando passar 1 ano da validade da permissão, não pode ser um impeditivo para que ele obtenha a CNH junto ao Detran, tá ok? Então esse é o detalhe. O que esse motorista deve ter cuidado é quando ele recebe a sua permissão para dirigir naquela validade de 1 ano, tá? Ele deve ter cuidado na validade de 1 ano da sua permissão para dirigir, porque se naquele 1 ano de validade da sua provisória, se ele cometer infração grave, gravíssima ou 2 de natureza média ou mais, ele perde a sua provisória e terá que refazer todo o processo de habilitação, tá? O artigo 257, parágrafo 7º, diz que quando não for imediata a identificação do condutor, os pontos vai para a habilitação do prontuário e, claro, esse candidato, ele não tinha habilitação, né? Ele não fez a indicação de condutor à época, porém, como eu disse, pode acontecer quando ele tira, né, a sua CNH, aqui no caso, a permissão para dirigir, a primeira, né, com validade de 1 ano, a provisória, quando gera esse número de prontuário de habilitação, aqueles pontos anteriores, como não foram feitas as indicações de condutor, podem aparecer no seu prontuário. Porém, repito isso aqui, como não foram cometidas na validade, tá, de 1 ano da permissão, não pode gerar nenhum problema para que ele venha tirar a sua CNH lá na frente, tá? Então, se você está em processo de habilitação, esses pontos, tá, ou na verdade essas infrações praticadas no veículo que está no seu nome, ele não vai interferir quando você for pegar a sua CNH lá na frente. Mas aqui, ó, é um recado muito importante, tá? Muito cuidado. Se você tem um veículo no seu nome, tá? Se você tem um veículo no seu nome, seja porque você não o utiliza, porque é utilizado por membros da família, por exemplo, ou seja, naquele caso, que é muito comum, vender o veículo e não fez a transferência junto ao Detran, ou até mesmo tem pessoas que emprestam o seu nome, né, para outros comprarem o veículo. Você toma muito cuidado, tá? Porque se você for fazer o processo de habilitação, na hora que você pegar a sua provisória, a sua permissão para dirigir, esses pontos, tá? Se não forem feitas as indicações de condutor, vai para o seu prontuário e você vai perder todo o trabalho que você teve para tirar a habilitação, tá? Você vai perder todo esse trabalho. E outro cuidado que quase ninguém fala: existem infrações de trânsito em que não é possível fazer as indicações de condutor. Que infrações são essas? São aquelas infrações de natureza do proprietário. Toma muito cuidado, tá? Aí você tem um carro que está no seu nome, mas é utilizado por outra pessoa, tá? Ou outras pessoas. Existem infrações de trânsito que você vai ser notificado e já vai vir a multa no seu nome. A pontuação vai para o seu nome, para a sua habilitação. Então toma muito cuidado com essa questão de veículo que consta no seu nome, mas não é utilizado por você, tá? Seja porque você vendeu e não fez a transferência do veículo, corre atrás disso, seja porque você emprestou o seu nome e ainda não foi feita a transferência desse veículo para quem de fato o utiliza. São situações muito delicadas. Você que quer tirar aí a sua habilitação, se atente a isso, porque existem sim infrações de trânsito em que não é possível fazer as indicações de condutor. E aí você vai tomar um prejuízo muito grande. Vai fazer todo o processo de habilitação, daqui a pouco é notificado de uma multa de trânsito em que não pode fazer a indicação, e aí vai ter que refazer todo o processo de habilitação, porque corre o risco de perder, né, a sua permissão para dirigir por conta de infrações de natureza grave ou gravíssima em que não é possível fazer a indicação de condutor.